Olá, tudo bem? Eu tenho dito algumas vezes que só o que importa efetivamente em nossa vida é como nos sentimos. Porque quase todo o resto em nossa vida é relativo. A vida material, a vida familiar, profissional, tudo às vezes pode estar indo muito bem e mesmo assim nós podemos não estar nos sentindo bem, né? Intimamente podemos não estar bem. E nós sabemos que o contrário também acontece, né? Às vezes a vida, em termos práticos, está uma bosta completa e nós, intimamente, internamente, conseguimos nos manter em paz, né? Tranquilos, sem nos deixar abater pelas circunstâncias. Se você mesmo nunca passou por uma situação assim, pelo menos você deve conhecer o exemplo de pessoas que são invejadas por suas posses, por sua posição na vida, né? O seu status social, sua casa, seu carro, seus filhos, cônjuge, e que estão sempre estressadas e mal-humoradas. Eu falo cônjuge, lembro do Sérgio Moro, é o cônjuge. Não tem graça nenhuma, já passou a graça, né? E também você deve conhecer pessoas que são pobres, que são cheias de problemas materiais, com famílias desestruturadas e que vivem cantando e sorrindo. Eu convivo relativamente próximo de pessoas que são muito bem remuneradas, principalmente tendo em vista a média do brasileiro, né? Pessoas que têm seus filhos bem encaminhados na vida, né? Cursando os melhores colégios ou as melhores universidades, sem problemas de saúde e que chegam a feder a enxofre de tão azedas. E convivo próximo, apenas como exemplo, com uma pessoa cega que ri sozinha de tão faceira, que tem sucesso em tudo que faz e que está sempre de bom humor. Convivo também proximamente de uma pessoa que é mal remunerada, que tem filho dependente químico e é um exemplo de gentileza e bom humor. Eu citei exemplos mais recentes de que eu lembrei agora, mas poderia certamente escrever um livro só citando exemplos como esses. Eu poderia, inclusive, buscar exemplos em minha própria vida, né? E sei que você também poderia fazer esse exercício se estivesse disposto a isso. Eu posso citar apenas como exemplo que eu lembro agora, o verão de 1984, né? 83 para 84. Uma época muito pobre, eu tinha 9 anos recém-feitos, naquela época em casa não tínhamos nem água, nem luz, nem gás. E era comum ficarmos 2 ou 3 dias sem comer. E quando comíamos, era um pão de meio quilo, né? Dividido entre 4 pessoas. No entanto, eu jogava bola de noite com meu irmão, né? Já que nós não conseguíamos dormir por causa dos mosquitos. Depois de jogar bola, isso já à noite escura, né? Nós íamos passear para sentir o cheiro da comida na casa dos outros. Às vezes fazíamos umas artes, né? Tocava pedra na casa dos outros, saia correndo, ou apertava a campainha e saia correndo. Eu lembro que eu me enchia um pote de cascudo. Cascudo é um tipo de besouro, todo preto, né? Só para ouvir eles fazendo. Era bem legal. E eu lembro desse período como dos períodos, assim, das fases mais bonitas da minha vida, porque eu estava sempre alegre, apesar das adversidades. Por outro lado, eu já tive momentos em que tudo estava bem, com dinheiro, com saúde, tudo certo, e eu, no entanto, estava para baixo, né? Num estado que eu não gostaria que ninguém experimentasse, não desejo mal a ninguém. O que é que foi? O que tu tá olhando? Tu vai ficar me julgando porque eu falei que joguei pedra na casa dos outros? Olha aqui, ó. Atire a primeira pedra quem nunca fez arte de guri. Só não vai atirar na minha casa. Mas as minhas molecagens acabaram, né, me tornando mais compreensivo com as molecagens alheias, né? Já fizeram isso na minha casa quando eu já era adulto. E, para falar a verdade, eu achei engraçado. Mas, enfim, o que importa é o sentimento. O sentimento é atributo da consciência. O sentimento existe, né? Frase de primeira série, alfabetização infantil. O sentimento existe. Apenas isso. Existe independente de nós como indivíduos. Observe os livros sagrados, observe os escritos dos antigos filósofos e você verá que os sentimentos foram sempre os mesmos. Eles existem
e eles estão à nossa disposição. Então compete a nós, a cada um de nós, sintonizar com o sentimento desejado. E é para isso que existe o tão falado e pouco praticado livre-arbítrio. Esse vídeo fará parte de uma playlist que eu estou montando aos poucos, chamada Percepções. Nos 2 primeiros vídeos dessa playlist, eu tratei do livre-arbítrio e das suas limitações. Porque nós temos que reconhecer que é uma ilusão pensar que simplesmente nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Nós somos programados geneticamente e programados através de incessantes influências desde antes de nascermos e ao longo de toda a vida. E é muito difícil, praticamente impossível, em alguns casos, vencer certas limitações, determinadas limitações. O livre-arbítrio só serve efetivamente para escolhermos o modo como queremos nos sentir. E mesmo isso requer treino, comprometimento e persistência. Eu lembrei agora de uma frase muito batida, né, daquelas que enjoam de tanto ouvir ou de tanto ler, que diz que quando você muda, o mundo muda. Se for compreendida corretamente, essa frase diz, sim, uma grande verdade. O mundo somos nós. O mundo, na verdade, sou eu, é você, é cada um de nós. Nenhum de nós percebe o mundo exatamente da mesma forma. As grandes disputas ideológicas são fruto justamente dessas diferenças de percepção. Estamos em ano de eleições, né? E nesse ano nós vamos ver 2 correntes antagônicas, ambas exageradas, se digladiando para fazer prevalecer a sua visão de mundo. Existem petistas que negam toda e qualquer irregularidade e corrupção nos governos federais do PT, e existem bolsonaristas que acham que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Um enviado por Deus e um exemplo de gestor público. Eu fico longe, mas muito longe desses extremos, mas talvez você ainda se identifique com algum deles. Né? Tanto um quanto o outro só são assim porque foram programados para ser assim. Estou falando das pessoas, né? Tanto um quanto o outro, tanto um extremo quanto o outro extremo, ou seja, as pessoas que adotam essas posições, a meu ver, extremistas. Foram programados para ser assim. As influências que essas pessoas, talvez você seja uma delas, as influências que essas pessoas sofreram ao longo da vida, né, tornaram essas pessoas propensas a se posicionar desse modo extremo, sem reconhecer méritos no lado oposto ou deméritos no seu próprio lado. Então foram essas influências que determinaram o tipo de noticiário que essas pessoas acompanham, né? O tipo de colunista ou formador de opinião que essas pessoas acompanham, valorizam e seguem, e evidentemente se deixam influenciar. As experiências de vida dessas pessoas, as suas experiências individuais na vida, tornaram essas pessoas mais céticas ou mais crédulas, né? Mais sujeitas ou menos sujeitas a acreditar em fake news. Essas mesmas experiências individuais, experiências de vida de cada um, influências que sofreram, definem se essas pessoas conferem as fontes das notícias que leem, ou se simplesmente acatam as notícias que lhes agradam, né? Agradou, tudo bem, é verdade. Não gostou, renega, não, isso aqui é fake news, é mentira. Né? Sem se importar com a veracidade dos fatos. Os algoritmos do Google, do YouTube, do Facebook, são programados para oferecer sempre mais do mesmo. Eles funcionam da mesma forma que a mente, copiam os mecanismos da mente. Logo, essas pessoas reforçam a cada dia os seus posicionamentos iniciais. Como elas estão bitoladas a pensar de uma maneira rígida, sempre aquela, sempre a mesma, elas nem sequer consultam o contraditório a tempo de refletir. Mas eu só citei esse exemplo de partidarismo político extremado para demonstrar que essas pessoas já têm uma visão de mundo formatada, e essa visão quase sempre é muito rígida.
As pessoas têm uma visão de mundo em várias áreas da vida. Você tem a sua visão de mundo, né? A sua visão particular sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre a política, a religião, o futebol, a cultura pop, a literatura, a espiritualidade, o sexo, a família e muitas outras áreas. A sua visão de mundo influencia muito, muito a maneira como você se sente a maior parte do tempo. Você não precisa necessariamente mudar os seus posicionamentos, né? Porque nós temos que reconhecer que é justamente a pluralidade que torna a vida tão rica. Mas se não houver tolerância de sua parte, já é meio caminho andado para achar que essa vida é uma bosta. Não podemos mudar as pessoas, o que eu confesso que acho uma pena. Eu queria poder mudar as pessoas por decreto, ia ser bem legal. Mas não podemos mudar as pessoas, pois mal conseguimos mudar a nós mesmos. Mas quando mudamos, o mundo muda, pois muda a nossa percepção do mundo. Se temos em mente que nós somos programados, e isso é um fato inegável, então se nós somos programados, os outros também são programados. Então o seu adversário político ou o seu adversário religioso, ele não tem culpa de ser como ele é, pois ele também foi programado. Aquele parente moquirana, o vizinho barulhento, o colega chato, todos eles são programados. E se você passasse por todas as experiências pelas quais essas pessoas passaram, você seria como eles, tira ali só a genética, né? A única diferença na influência seria a influência genética. Aqui, ó, nem os colorados têm culpa de ser colorados, foi a vida que fez eles assim. Com o tempo nós aprendemos, quase todos nós aprendemos, a ter algum cuidado com o corpo, né? Eu, por exemplo, eu sei o que eu não posso comer, eu sei que eu não posso beber e fumar com frequência, eu sei que eu tenho que me exercitar 5 vezes por semana, eu sei que eu não posso abusar da cafeína e procuro tomar todos esses cuidados. Sei que você também conhece um pouco sobre o seu corpo. Imagino que você tenha aprendido a evitar coisas que lhe fazem mal, né? E incluir na sua rotina coisas que lhe fazem bem. Sim, né? Não me decepciona. Aprendemos isso através da observação. Observamos como nos sentimos fisicamente e procuramos nos adaptar para nos sentirmos fisicamente bem. Não, obedecer é o que o corpo está mandando. Mas a maioria não tem esse cuidado com a mente. Parece mais fácil cuidar do corpo do que da mente. É verdade que o corpo é parte integrante da mente individual, mas eu me refiro aqui ao modo como nos sentimos intimamente. Poucas pessoas adotam uma dieta mental, né? Uma dieta mental que favoreça o bom sentimento, que valorize o sentir-se bem. E é realmente uma dieta, é uma escolha. Evitar determinados sentimentos, assim como evitamos determinados alimentos, né? E adotar outros sentimentos. Eu fui tão a fundo na investigação da mente, eu fui tão longe nos questionamentos que percebi a superficialidade, a futilidade e a falsidade que imperam na imprensa, no entretenimento de massa, como a televisão, e nas redes sociais. Eu não tenho televisão há mais de 10 anos e preciso evitar sites de notícias. Até os meus 30 e poucos anos eu era muito bem informado sobre todos os assuntos do momento. Hoje eu não suporto. Então, se eu quiser me sentir mal, é só ler notícias, né, desses sites populares aí, por alguns dias seguidos. Até o Facebook às vezes me dá vontade de vomitar. Nada mais natural, então, do que me abster disso, deixar isso de lado. Há tantas coisas com que me ocupar. Eu estou citando exemplos práticos, mas a escolha, antes de tudo, é uma escolha interna.
Todos nós somos capazes de identificar o que estamos sentindo. Todos somos capazes de classificar o tipo de sentimento que estamos nutrindo num determinado momento. E todos somos capazes de escolher se queremos permanecer com esse sentimento ou não. O livre-arbítrio pode ser negado, ele pode ser refutado no que se relaciona às decisões exteriores de ordem prática. Por exemplo, eu posso me iludir pensando que eu posso largar o meu emprego, né? Ressuscitar o movimento hippie e sair vagando pelo país. Eu não posso fazer isso. Não posso, pois eu tenho responsabilidades de pai e isso está programado em mim. Isso que eu considero como responsabilidade, como dever, está programado em mim. Mas eu posso decidir como eu quero me sentir. Se eu não estou contente com o modo como estou me sentindo, com o meu padrão de sentimentos, com a maneira como eu estou encarando a vida, eu tenho o poder de escolher e desenvolver um padrão de sentimentos melhor. Os sentimentos simplesmente existem e estão à nossa disposição. Quem decide fazer uma dieta alimentar, tem um trabalho diário. E esse trabalho é executado várias vezes por dia. Né? Essa pessoa terá que abrir mão de alguns alimentos e adotar outros alimentos que até então não estavam incluídos no seu cardápio. Quem decide adotar uma nova forma física terá que se exercitar vários dias por semana, por muito tempo, talvez pela vida toda. Com o padrão de sentimentos é a mesma coisa. Muitas pessoas buscam a religião como um amparo, como um modo de se sentir melhor. A escolha é de cada um, né? Mas o fato é que isso não é necessário. A decisão é nossa, individual, e o trabalho é nosso, individual. Desde o canal Questionando Crenças, eu noto muitas pessoas se queixando de que sentem falta, de algum modo, da maneira como se sentiam quando eram adeptas de uma religião. Muitas deixaram de ver um sentido na vida. O fato é que só sentimos falta mesmo de um sentido para a vida se não estivermos achando a vida suficientemente boa. Sentir-se em paz consigo mesmo é uma escolha. Sentir gratidão pela vida é uma escolha. E achar motivos para sentir gratidão, porque eu já vi gente perguntando, gratidão pelo quê? Puxa vida! Achar motivos para sentir gratidão pela vida também é uma escolha. Gostar de si mesmo é uma escolha. Gostar de si, compreender a si mesmo, perdoar a si mesmo, é o passo inicial e imprescindível para sentir amor pela vida. E quando se ama a vida, quando se ama e se é grato pela oportunidade de fazer parte desse mistério belíssimo chamado vida, as cobranças diminuem e os desejos são amansados. Um cavalo, quando é domado, ele fica amansado, né? Ele fica manso, ele não perde a sua força, mas ele pode ser conduzido, e então somos nós que o conduzimos. O cavalo mantém a sua força, o seu vigor, mas nós o conduzimos. Já estou vendo algum vegano ali, conduzir o pobrezinho do cavalo. Calma, muita calma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e assine as notificações. E faça todo aquele negócio que sabe que tem que fazer. Certo? Muita força e paz para você.